Chega a essa comissão o projeto de lei da Câmara PLC número 20, da autoria da deputada Josiniane Braga Nunes, que propõe alterar a Lei 11.664, de 29 de abril de 2008, que dispõe sobre a efetivação de ações de saúde que assegurem a prevenção, a detecção, o tratamento e o segmento dos cânceres do colo uterino e de mama no âmbito do Sistema Único de Saúde, de modo a tornar obrigatório o desenvolvimento de estratégias específicas de busca ativa de mulheres que enfrentam dificuldades de acesso aos procedimentos previstos no artigo 1º da referida lei. A proposição tramitou na Casa de Origem com o projeto de lei 2565 de 2015. O PLC número 20 é composto por 2 artigos. O primeiro deles acrescenta parágrafo ao artigo 2º da Lei 11.664, que é de 2008, com o seguinte texto. Parágrafo 3º. Para as mulheres que enfrentam dificuldade de acesso aos procedimentos previstos no artigo 1º desta lei, em razão de barreiras sociais, geográficas e culturais, serão desenvolvidas estratégias específicas de busca ativa intersetorial, promovidas especialmente pelas redes de proteção social e de atenção básica à saúde na forma de regulamento. O derradeiro artigo determina que a lei eventualmente originada do projeto entre em vigor na data de sua publicação. Na Câmara dos Deputados, a proposição tramitou em regime de urgência, tendo sido, portanto, aprovado pelo plenário daquela Casa Legislativa. Destarte, após apreciação por essa Comissão de Assuntos Sociais, o projeto vai para o plenário do Senado. Análise. A competência dessa comissão para apreciar a matéria sobre análise encontra respaldo no inciso 2º do artigo 100 do Regimento Interno. É importante ressaltar que o texto encaminhado à revisão do Senado destoa significativamente do originalmente proposto por sua autora na Câmara dos Deputados, que condicionava o recebimento do benefício do Bolsa Família à realização de um exame preventivo ginecológico. Ou seja, as mulheres que não tivessem acesso ao exame seriam duplamente penalizadas, pois, além de serem lesadas em seu direito à saúde, ficariam impossibilitadas de receber os valores imprescindíveis à sua subsistência. Nesse sentido, a atuação da relatora pela Comissão de Seguridade Social e Família, a deputada Carmen Zanotto, foi providencial para destituir a proposição do viés punitivo e conferir-lhe um caráter de promoção da saúde para as mulheres. O substitutivo por ela oferecido foi acatado na íntegra pela deputada Alice Portugal, relatora tanto pela Comissão de Constituição e Justiça quanto pela Comissão dos Direitos da Mulher e aprovado pelo plenário da Câmara. Isso foi bom mesmo, porque seria realmente desastroso que, se nós tivéssemos essa mulher penalizada, porque muitas vezes nós sabemos ainda que a gente faz as leis, mas a possibilidade real da mulher conseguir fazer um exame em muitos rincões do Brasil são extremamente difíceis. Quer dizer, se ela não fizesse esse exame, ela seria penalizada com a saída do Bolsa Família. Ao mesmo tempo, eu entendo a autora do projeto. É uma tentativa de incentivar, ajudar essa mulher a poder, até muitas vezes, a dar uma responsabilidade, senador Raul, porque muitas mulheres deixam de fazer esse exame e, quando vão fazê-lo, já não tem mais tempo de salvação. Isso não é infrequente e, às vezes, são mulheres até com amplas possibilidades de fazê-lo. Então, eu entendo o gesto da autora, mas acredito que o substitutivo, em virtude também da situação de dificuldade, ele está certo. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o carcinoma do colo uterino acomete hoje mais de 16 mil mulheres por ano no Brasil, das quais aproximadamente 1/3 evolui para óbito. A maior parte, é um monte, né? 1/3 de 16 mil, é muito alto. A maior parte desses óbitos decorre da demora em diagnosticar e tratar a neoplasia e suas lesões precursoras.
Com efeito, estudo recentemente publicado pelas pesquisadoras Rebeca Aguilar e Daniela Soares, da Universidade Federal da Bahia, identificou os principais empecilhos à realização do exame colpocitológico das mulheres brasileiras. Com base em entrevistas realizadas com pacientes e profissionais de saúde no município de Vitória da Conquista, no interior da Bahia, as pesquisadoras concluíram que conhecimento insuficiente acerca do exame Papa Nicolau e da sua finalidade. Sentimentos negativos diante do exame, como vergonha, medo, constrangimentos. Falta de atitude. Aspectos relacionados aos serviços de saúde, como o acesso limitado, oferta reduzida e a inserção das mulheres no mercado de trabalho, constituíram barreiras à realização do Papa Nicolau, contribuindo para as mulheres se tornarem mais vulneráveis ao câncer cervicuterino e, desse modo, impedindo o estabelecimento de ações eficazes no âmbito da prevenção. Por fim, conclui esse estudo que não basta apenas garantir o acesso ao exame Papa Nicolau nos serviços de saúde, tampouco emitir informações acerca do mesmo. Antes, é necessário garantir que a mulher tenha acesso a essas informações e que estas sejam adequadas à sua realidade histórica, social e de saúde, a fim de que sejam compreensíveis e factíveis. Dessa forma, acredita-se que as mulheres resistentes ao exame Papa Nicolau serão levadas a refletirem acerca dos seus saberes e se conscientizarão da verdadeira importância do exame para que assim possam efetivamente realizá-lo. Trocando uma ideia, senador Raupp, está muito interessante essa reflexão das pesquisadoras, não só reflexão, mas observação. Eu vou deixar aqui uma sugestão e que chegue para as emissoras que fazem programas de televisão e novelas, principalmente. Porque se puser uma personagem que fica com todas essas questões em relação a não conseguir fazer o exame e depois ver que chegou tarde, dá para inserir em qualquer contexto de novela e ajudaria muitas mulheres a diminuírem esse tema. Eu falo isso porque... É verdade, presidente. As redes de televisão divulgam tantas coisas muito menos nobres do que isso, né? Mas nos horários nobres, então poderiam divulgar muito. Mas divulgam muita coisa boa. Sim, muita coisa boa. Muita coisa boa. Aliás, eu vou dizer uma coisa, essa questão do comportamento e as novelas, eu tenho acompanhado, essa última que é tão interessante sobre o transgênero, eu não consegui acompanhar, mas de vez em quando eu vejo uns trechinhos. Mas a novela, ela não vai na frente, ela não inventa, né? Ela capta, por exemplo, o grande mérito da Glória Pérez agora na novela foi captar essa questão do transgênero, porque a gente vê o transgênero, mas as pessoas não sabem, não têm noção. E a novela agora explicou. Foi por acaso que eu soube, eu liguei a televisão, estava passando uma moça bonita, tal, explicando para alguém o que era transgênero, mas ela não falava o nome transgênero, ela falava do dilema e do desespero dela. E eu olhei aquilo e falei, mas ela está explicando o que é transgênero de uma forma que nenhum especialista faria, porque era tão claro para quem estivesse entendendo. Eu não sei como está prosseguindo, agora parece que a família não aceita tal. Mas a maioria dos cidadãos brasileiros nunca tinha escutado a palavra transgênero. E agora sabem que isso não é uma doença e que tem que ser respeitado. E as televisões tiveram um mérito importantíssimo na questão da homossexualidade. No começo, de uma forma mais ou menos, porque era caricato, lembra? O homossexual era todo caricato. Depois passaram a ser pessoas como o senhor, como eu, como ela, como ele. Como pessoas que têm todo direito à cidadania, pessoas que merecem respeito. Então, eu quero parabenizar as novelas, concordando com Vossa Excelência, que às vezes pisam no tomateiro todo. Também concordo, às vezes a gente vê que estão incentivando coisas equivocadas, mas aí é uma questão que as novelas mais pesadas, assim como exposições de arte, como nós vimos esse Queer Museum, ele tem que ser visitado ou assistido junto com os pais. E aí abre o debate na casa. Essas questões têm que estar na mesa das casas. Eu lembro quando eu comecei a falar, quando deputados, o primeiro projeto sobre o casamento gay, foi interessante, a gente não está no plenário até hoje lá, porque não conseguimos votar, mas entrou na mesa das pessoas, no jantar, com polêmicas, a família, não tinha família que pensasse igual sobre a homossexualidade, como até hoje acho que ainda tem muita dificuldade em alguns lares, mas entrou.
entrou. E as pessoas, aos poucos, essa questão vai se tornando uma questão mais familiar, e hoje nós temos, segundo a última pesquisa que eu vi, o Brasil mais ou menos 50% a favor e contra, o que há 20 anos atrás era completamente diferente. Bom, concluindo aqui o nosso projeto, voltando ao tema, é preciso, pois, uma postura mais proativa do serviço de saúde. Aliás, isso também nós acabamos de aprovar na comissão, aqui na nossa comissão, por unanimidade, no plenário também, os agentes comunitários de saúde. E eles podem ajudar muito nessa busca ativa das mulheres, encaminhando para o exame, né? É preciso uma postura mais proativa do serviço de saúde para aumentar a adesão das mulheres às estratégias de controle do câncer ginecológico, tendo em vista que os problemas de acesso às ações de saúde relativas à neoplasia uterina aplicam-se igualmente ao controle do carcinoma mamário. O mérito e o alcance social da proposição encaminhada pela Câmara são, portanto, inquestionáveis. Não obstante, faz-se necessário examinar as questões técnicas relativas ao projeto, em especial a observância na norma culta da língua portuguesa em sua elaboração. A esse respeito, assinalamos que houve inconsistência no ordenamento de alguns vocábulos e, dessa forma, a leitura do dispositivo proposto pode dar a entender que a busca ativa em si deve ser intersetorial, em vez de determinar que a estratégia da busca deve ser organizada de modo intersetorial, envolvendo não apenas a área da saúde, mas também os órgãos de assistência social, e sem prejuízo da incorporação de outras áreas da administração pública que possam contribuir para a efetivação da medida, inclusive com os agentes comunitários de saúde, como eu mencionava. Em virtude das considerações... Não, e também, isso é muito interessante, porque também remete a um projeto que nós aprovamos nessa casa, que foi a vacina, que vai impedir ou diminuir muito o câncer de útero. E hoje está propaganda na televisão. Já pode ser encontrada nos postos vacina para meninos e meninas. Eu não lembro bem a faixa etária, mas, se não me engano, se alguém souber aqui, pode me dizer, a faixa etária acho que é de 9 a 14. E é importantíssimo, e faz parte disso, de HPV, exatamente, senador Raupp. Em virtude das considerações exaradas ao longo dessa análise, somos pela aprovação do PLC número 20, com emenda de redação que corrige os problemas apontados, sem implicar o retorno da matéria à casa de origem. Voto ante o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei da Câmara número 20, com a seguinte emenda de redação. Desse é o artigo 1º do projeto de lei da Câmara número 20, de 2017, a seguinte redação. Artigo 1º, artigo 2º da lei número 11.664, de 29 de abril de 2008, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 3º. Artigo 2º, parágrafo 3º. Para as mulheres com dificuldade de acesso aos procedimentos previstos no artigo 1º desta lei, em razão de barreiras sociais, geográficas e culturais, serão desenvolvidas estratégias intersetoriais específicas de busca ativa, promovidas especialmente pelas redes de proteção social e de atenção básica à saúde na forma do regulamento. Este é o relatório, senhor presidente. Obrigado, senadora Marta. A matéria está em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão e coloco em votação o relatório. As senhoras e os senhores senadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. O relatório que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto de lei da Câmara número 20 de 2017, com a emenda 1-CAS de redação. A matéria vai ao plenário do Senado Federal para prosseguimento da tramitação.